saúdo a todos e cada um de vós, e de um modo especial ali o Padre Manel Faria e a Fátima. De facto, a experiência vivida nesses dias em Ocua de uma maneira especial, mas na Diocese de Pemba e no território de Moçambique, são uma marca de bênção e de graça, e que naturalmente elas surgem, porque já alguns comentam. Ainda no sábado passado eu tive um encontro de liturgia em Viana do Castelo, e estavam umas 500 e não sei quantas pessoas, e depois, a dada altura, quando se falava da Igreja Ministerial e fizeram umas perguntas depois lá da conferência, o exemplo que me ocorreu foi da paróquia de Ocua, e das 98 comunidades, das 17 zonas pastorais e do modo como está organizado. E este discurso aqui custa ainda a entender neste Alto Minho, e nesta arquidiocese também ainda com tanta presença clerical e nos vários ministérios em torno do sacerdócio ordenado, e por isso faz tão bem fazer essa experiência. Tenho desafiado outras pessoas, como já desafiei o seminário e os próximos diáconos, e vamos ver o que é que será possível realizar ou concretizar. Mas tentei fazer essa síntese também na homilia da missa da noite de Natal na Sé Catedral, porque ela é autêntica, é verdadeira, e sobretudo pelo vosso testemunho, aqueles que já lá estiveram e que estão aqui também connosco, alguns padres e leigos, e que acompanham outras realidades de missão. Nós estamos profundamente gratos por essa graça também recebida. E a semana passada tive a felicidade também de estar com uma nossa missionária, a Nilza, que está na Diocese de Chimoio há 54 anos e está aqui em Braga até aos inícios do mês de março, porque quer voltar. E estive para aí uma hora e tal a ouvir, e quero de novo encontrar-me com ela, porque é um testemunho extraordinário e oriundo também aqui da Arquidiocese de Braga. A realidade do centro missionário arquidiocesano pode e deve ainda ser ampliada e amplificada na nossa arquidiocese, pois esse também é o nosso sonho, que possa ir ao encontro de muitos padres. Nestes dias dei-me conta que alguns padres têm também outras missões e outra relação com outras dioceses, nomeadamente Cabo Verde, Timor, e alguns até estão lá neste momento, mas que deveria haver uma maior articulação entre nós, e quando regressarem também lhes vou dizer isso, porque eu acho que é bom que eles façam, mas não se pode ser bispo na própria paróquia, senão ou há aqui uma missão também articulada, ou então, se têm assim tanto nas paróquias, podem também partilhá-lo com outras de outra forma. Mas isto para dizer, e vocês também que sentem aqui no terreno, que há muito a fazer, muito já foi feito, e graças a Deus que sim, nesta boa experiência e boa prática, mas muito mais a fazer, e mesmo nós, provavelmente, em relação à nossa missão fraterna com a Diocese de Pemba, e em concreto com a paróquia de Ocua, também poderemos ser mais criativos, provavelmente. Também não tenho as soluções nem as receitas, mas tenho esta experiência, passado um mês e pouco, de ter regressado, que está sempre presente no coração, e as pessoas também fazem-me sentir isso todos os dias, porque em muitas atividades, quer arquidiocesanas, quer nas paróquias, quer agora mesmo por causa da Jornada Mundial da Juventude,
e se essa possibilidade se concretiza da vinda do David e da Isménia a participarem connosco, tanto nos dias das dioceses como na jornada propriamente dita, isso tem cativado muitas pessoas e há várias pessoas dispostas a ajudar-nos também que tal aconteça. Não imaginei que causasse tanto impacto e sentiu isso há 2 dias, quando recebemos os símbolos da Diocese de Viana do Castelo e que estão a percorrer a nossa arquidiocese. Hoje era a passagem do Arciprestado de Esposende para Vila de Conde Póvoa de Varzim. Cada dia está um de nós, os bispos, a acompanhar os símbolos. Hoje é o dia de Dom Nuno, amanhã será o meu nas Caxinas, mas de fazer este repto e este desafio para que a nossa Igreja seja mais missionária, seja mais sinodal, samaritana, porque está tudo interrelacionado, e dar a conhecer estas boas práticas, porque nós pensamos que as pessoas conhecem porque divulgamos, temos os nossos meios, da comunicação da Arquidiocese, do próprio Centro Missionário, do Diário do Minho, mas o que eu me vou dando conta é que isso não chega, ou fazem de conta que não chega, nos muitos contactos com as realidades da nossa Arquidiocese, e acho que juntos também poderíamos fazer mais para este estilo missionário e o reconhecimento daqueles que, em nome da Arquidiocese, estão neste trabalho em concreto na paróquia de Santa Cecília de Ocua, que nos está confiada e que da experiência que ali pude viver convosco, com o padre Faria e com a Fátima, e com o padre Champouco também, e com a Joana, foi para mim muito marcante e esperamos, logo que seja possível, repetir a experiência, provavelmente noutra modalidade, não sei quando, mas antes de eu voltar, gostaria que alguns seminaristas, alguns padres pudessem ir e naquela configuração que vimos com o Dom António Juliace lá em Pemba, por um mês, meio ano, ou não sei, porque também teríamos que encontrar as formas mais económicas, mais facilitadoras dessa longa viagem, do longo percurso, mas que tudo é possível, e até a partir das pessoas de Braga que estão lá, como ontem com o Padre Paulino e aqui com os... Tosé, António José. Tosé. Aquele que não vimos em Pemba, mas que já o vi ontem aqui em Braga. Creio que há muitas possibilidades. O embaixador de Moçambique ficou de vir também aqui estes dias, ainda não está combinado, para falar-nos sobre Ocua, porque ele, quando visitou Cabo Delgado, ficou encantado por aquilo que o Dom António Juliace lhe disse, e se há um projeto de Portugal neste âmbito, a melhor forma de poder colaborar connosco, mas acho que há aqui um campo muito aberto. Eu não sei o que é que possa dizer mais, não sei se é melhor estabelecermos um diálogo e haver aqui este será o mais alargado, porque penso que mais do que as palavras é a atitude, e eu sinto que o efeito tem sido muito positivo, sobretudo até na edição daquele Igreja Viva, daqui há umas semanas atrás, porque a partir daí muitas pessoas me têm referido, mesmo fora da Arquidiocese, porque isso passa, e agora até que nestes dias estão os presidentes das conferências episcopais de língua oficial portuguesa em Nampula, reunidos, também isto veio um pouco à conversa, e tem suscitado algumas inquietações e algumas interrogações, e esperamos que também algumas idas aí e maior articulação no que possamos fazer aqui, naquilo que ficou em aberto
do António Juliasse, alguns passos já dei, ainda ontem, com o Padre Jorge, dizíamos para depois ver uma possibilidade de uma videoconferência com o Dom António Juliasse, para concretizarmos as propostas que ele fez em relação aos seminaristas, em relação às religiosas, em relação aos leigos, em relação a esta permuta, porque vejo que há essas possibilidades de tudo aquilo que ele também propôs e agora de nós juntos aqui concretizarmos mais e melhor. Continuamos à espera da resposta da congregação feminina, dos passos que já foram dados. O capítulo, ou melhor, o Conselho ainda não reuniu para este efeito, mas em breve, espero, ou sim ou não, para darmos continuidade, batermos a outra porta. Mas não queria desistir desta congregação, que já está em 3 dioceses em Moçambique, está Maputo, Inhambane, e não sei se é Nampula, se é Nacala, uma dessas, e como tem algumas vocações moçambicanas, e com esta relação a partir aqui da Arquidiocese de Braga, porque numa primeira fase teria que ser assumido por nós, e isso elas estavam de acordo, poderá ser execuível, não sei. Aguardamos serena e calmamente e acreditar na providência. Hoje é o dia de São João Bosco, ele acreditava profundamente na providência, eu também, e algumas coisas acontecem assim inesperadamente, como ainda esta tarde algumas que baralharam um bocadinho aqui os esquemas, mas depois a providência dá outras consolações e outras possibilidades, e acredito que neste campo, que já há alguns anos nos encontramos, que poderemos ir mais além e contagiar outros neste dinamismo missionário, por tantos de vós já concretizado por mais de 10 dias, porque é muito mais do que aquele que eu experimentei, mas que me tem feito muito bem pessoalmente e também na pastoral, porque vejo que nestes dias, desde que cheguei, na maior parte dos encontros e das conversas, são as pessoas que tomam a iniciativa para me perguntar como é que correu. Eu até já nem sei dizer, porque estou cansado de falar sobre esta experiência de Ocua, devo dizer sinceramente, e convosco que conhecem ainda melhor, não tenho nada mais a acrescentar. Com quem não conhece a realidade, eu desenvolvo muito mais e muito mais a contar, e em todos os momentos é sempre um pretexto para que isto possa ser melhor conhecido, também para ser mais amado e mais motivado. Ainda na próxima quinta-feira irá, penso que pelo Departamento da Liturgia, a proposta da mensagem e do percurso para a Quaresma, e confirmamos o contributo penitencial para a paróquia de Ocua e o partilhar com esperança. E também em relação a alguns projetos, nomeadamente, se for por aí por diante, dos seminaristas, já temos algumas pessoas, e a partir até do próprio seminário, isso entusiasmou-me muito e dá muita esperança, de concretizar algumas bolsas de estudo a partir de alguns empresários e outras pessoas que já foram contactadas, naquela possibilidade de poderem vir os três para aumentar aqui a presença, que num primeiro momento nós achávamos que não seria viável, mas a Providência nos últimos dias encarregou-se de dizer que, se for essa a vontade do António Juliasse, nós encontraremos os meios para acolher os novos 3 seminaristas para um tempo propedêutico, e depois encontrar se calhar também outra forma de acompanhamento a partir da experiência destes 4 que cá estão. E noto também dos 4 seminaristas, em todos os momentos em que estamos, uma maior proximidade, até uma amizade muito, muito interessante, porque são eles agora que tomam a iniciativa
de vir de imediato ao meu encontro e cumprimentarem-me e sentirem-se confortados com a presença, porque sabem que conheço já agora a realidade, ou a aproximação da realidade em que eles vivem, onde estão as suas famílias, mesmo na festa de famílias do seminário, agora dos Reis, no início do mês, também tive essa palavra e esse sublinhado durante a homilia da celebração da Eucaristia, e há algum entusiasmo e interesse, e pensámos também gravar uma mensagem agora para a Quaresma, e seria lá da Torre de Santiago, onde está a exposição Salama, para ainda chamar mais a atenção desta nossa presença missionária, e que já não passa despercebida, porque ainda, não sei, foi no encontro de padres há pouco tempo que eu disse: a Diocese tem 551 paróquias, e eu fui corrigido de imediato porque acrescentaram a paróquia de Ocua, que eu até, quando fui lá na visita, tinha algum pudor em falar que era visita pastoral, mas quando Dom António Juliasse, lá no encontro do presbitério, no retiro, foi ele próprio a dizer, eu senti-me mais confortado e animado, e creio que também criamos alguma proximidade, de vez em quando alguma mensagem que é trocada, mas agora seria o momento de nós concretizarmos, e se ele não vier antes, depois no tempo das Jornadas Mundiais da Juventude, aqui nos dias nas dioceses, teríamos a oportunidade de aprofundar, mas eu percebi que eu nem sei se ele está cá agora na Europa, porque disse-me que talvez janeiro ou fevereiro viria, e poderá ser a possibilidade de nos encontrarmos. Está cá é o Dom Inácio, e virá no dia 2, quinta-feira. Provavelmente vem aqui a Braga, ele vem a Roma, acho que regressa amanhã, e na quinta daria aqui um salto aqui à nossa casa, também para que essa relação seja ainda mais próxima e fraterna. E não sei, e agora ao dispor ou então à partilha. Deixar o desafio, acho que o Dom José já falou um bocadinho, agora na altura era uma interpelação que partilhava também com o Dom Jorge, sobretudo no que diz respeito a nós, sacerdotes. Uma coisa é nós oferecermos-nos e pedirmos ao nosso bispo para uma experiência destas, outra coisa é o bispo também ter enfim, a sensibilidade, como tem de ter para qualquer missão que atribui aos seus padres, mas que esta possa ser também uma possibilidade e uma porta aberta para padres, e se calhar não só padres, não é? Mas eu digo mais esta dimensão dos padres, porque de facto é um desafio grande. A providência também tem, como sempre, providenciado, mas pelo simples não, e como se diz na liturgia, não é? Os improvisos preparam-se bem. É melhor nós criarmos aí uma bolsa, e acho que há colegas que estão sensíveis. Claro que depois é a questão da criação das condições, mais, penso eu, pessoais, mais de dar o passo, mas esse desafio acho que é muito interessante, e com várias configurações, não é? Nós já falamos, por exemplo, nesta hipótese de poder fazer uma espécie de férias missionárias, e naturalmente que conseguirmos fazer alguns grupos até com quem já tenha ido para poder, mas também esta possibilidade de haver outros colegas, e eu acho que às vezes cada um de nós pode dar o seu testemunho, mas é um pouco isso, às vezes não foi o meu caso, nunca tinha pensado na situação e depois acabei por ir, e depois lá também dizia uma coisa que eu acho que, sendo brincadeira, também é válida, o Dom Luís e as pessoas, não é? Porque digamos, uma das, não digo que seja fraqueza, mas uma das coisas que apontam ao projeto, podia ficar mais tempo, e eu dizia, se eu der um ano, já não é mau, porque só voltaria daqui a 350 anos, porque se cada um da minha diocese der um ano, haverá sempre padres, e poderão vir com outra, pronto, vir por um ano, não é? Portanto, eu acho que essa experiência, e naturalmente depois acabei por ficar 2, o caso do Padre Faria também já está com 2,
Então eu acho que é também a graça que depois nos vai tocando, mas também tenho que, para além da experiência pessoal do Dom José, este convite e este desafiar, e este mandato no que diz respeito mais à parte do clero, e se calhar essa nota que deu dos diáconos e também dos seminaristas, penso que terá outra visão, apesar que o Dom Jorge também lá foi, na altura, quando nós estávamos a primeira equipa, apesar que foi assim uma passagem relâmpago, e nesse sentido as graças do Dom Jorge. Poderia não ter ido, porque eram só 3 dias, mas foi lá 3 dias e também foi muito bom. Mas pronto, deixar essa nota e dizer que acho que é uma graça, e dar este testemunho. Enquanto padres diocesanos, porventura não temos, eu não sentia essa vocação, mas consegui adaptar-me e foi uma experiência muito boa, e naturalmente que se fica marcado. E depois ajuda muito também aqui, e deixa muita saudade de voltar para lá, porque lá é tudo muito mais tranquilo e aqui é tudo muito mais corrido. Pronto, obrigado. Parabéns, Dom José, por esse testemunho também. Penso que foi uma boa forma de iniciar a visita pastoral e também de nos desafiar. E como aqui a vida é corrida, eu vou correr agora para outra reunião, está bem? Corra tudo bem. Um abraço e boa noite. Obrigado a todos. Até breve. Obrigado. Eu vou pedir ao Padre Paulino, já não está ali. Sim, sim. Ainda está aí, pronto. Este projeto, só para estar aí um bocadinho, porque foi o Padre Paulino que me atirou a pedra para eu estar aqui agora neste momento, e então ele tem que também ouvir o que eu pretendo dizer, porque também, infelizmente, também terei uma outra reunião, mas ele atirou-me assim a pedra assim no meio da sobremesa, e isto para dizer o quê? Que este projeto está sempre a atravessar no meu caminho, e eu não sei o que é que se passa, mas de facto, e o Padre Vilaça sabe do que é que eu estou a falar, e outras pessoas, e de facto está sempre a atravessar. Ultimamente também nós, o Núcleo de Guimarães também teve um gesto que é um gesto solidário para com o projeto dos escuteiros, e portanto isto estava sempre a atravessar, e atravessa muitas vezes o meu pensamento, e não sei o que é que o futuro será, mas de facto está aqui algo que eu não consigo explicar, e é esse testemunho que eu queria dar, a dizer que para mim foi um exemplo o Sr. Arcebispo ter-se sentido e ter querido conhecer o projeto. Confesso que me questionei, perguntei quando o meu arcebispo, que está a chegar, já lá foi, e eu que já cá estou aqui há mais tempo ainda não dei um passo. Pronto. E pronto, mas é só umas inquietudes que tenho cá nos meus pensamentos e no meu coração, e era esta, e dar os, digamos, graças por haver pessoas que se desafiam à missão, e também parabenizar todos aqueles que estão lá, que já lá estiveram, e que de uma outra forma contribuem para que aquelas pessoas sejam mais felizes e que possam também ter maior dignidade, e que por dessa via conheçam o Salvador. É por aqui. Eu não sei muito o que mais dizer, mas agradecer ao Padre Paulino, ao Padre Vilaça, à Sara, a todos eles que me atiram pedras, que eu estou sempre a tropeçar nisto, e pronto, e é isso. E obrigado. Queira Deus confirmar o bem que assim começou. O Ernesto é o chefe do núcleo do escotismo aqui de Guimarães, e ele tem peso na consciência porque o Dom Luís veio cá e ele disse que ia mandar lá os escuteiros e ainda não mandou. É só por causa disso, pronto. Mas ele não quis fazer a confissão toda. Mas também é verdade que aquilo que dizemos muitas vezes, quem lá está só está porque tem suporte de quem cá está, e portanto todos fazemos parte, e o Dom José também já dizia isso, e este é também um projeto dos escuteiros a procurar levar, e cabe-nos semear, como diz o Evangelho, na maior parte das vezes não nos cabe colher, estamos a semear, e é isso que importa. E também obrigado ao Ernesto e aos escuteiros de Guimarães e da Diocese, que de alguma forma também estão envolvidos no projeto. Boa noite.
Boa noite. Eu não queria questionar, né, mas queria só enfatizar um pouco da partilha do Dom José acerca dessa necessidade, né, de se fazer presente na missão para entender a missão, né? E eu vi na fala do senhor que já há um projeto, inclusive, né, de ter essa participação mais intensa da arquidiocese, na diocese de Pemba, com os padres, diáconos e os leigos, né? Mas o senhor enfatizou essa questão do clero, que parece que também é um desafio muito grande, né? E aí, no final da fala do senhor, o senhor dizia assim que depois que o senhor foi a Moçambique, até o relacionamento com os seminaristas parece que ficou um pouco melhor. Não quer dizer que era ruim, mas parece-me que isso gerou uma conexão maior com eles. Eu estive também na missão, e uma das coisas que muito me chamava a atenção era justamente isso, sobretudo os macuas, né? Para que haja essa abertura de se conhecer, do eu-tu, é muito importante que eles sintam que quem está lá tem assim essa sensibilidade do que é aquilo lá. E aí, então, eu fico feliz quando o senhor coloca essa questão de que os padres possam estar mais presentes, sobretudo aqueles que estão na formação. Eu não sei se os formadores já tiveram lá, mas isso acho que é uma coisa que facilita muito nesse processo de acompanhá-los também, não é? E os seminaristas com quem eles convivem, né? O Socorro também tem essa proposta de que os seminaristas possam também fazer, embora eu não sei, eu acho que não há teologia ali, senão em Maputo, mas esse intercâmbio eu acho que ele vale muito a pena para que haja um enriquecimento maior, tanto para aqueles que vêm, mas também para a arquidiocese que assumiu essa missão e que é bonita e tão importante para a igreja missionária, né? Só queria, na verdade, era fazer essa... Não estou questionando nada, não. Mas eu acho muito importante. Fiquei muito feliz com a fala do senhor, de que quando o senhor retornou, eles se sentiram mais abertos. É como se o senhor agora fosse também parte, né, da vida deles, que o senhor pisou a terra deles, né? Isso demonstra uma sensibilidade à cultura. A gente fala, quando fala de missão, fala muito dessa questão da enculturação, né, que é deixar um pouco, né, nossas bagagens para poder se abastecer com aquilo que eles oferecem também para nós, e que é tão importante quanto aquilo que a gente tem para oferecer. Seria isso, obrigado. Obrigado eu também por essa partilha, porque isso de facto é muito sentido. A experiência que também fiz ali com os nossos amigos, daí do Manuel Faria e a Fátima, com outras ordens religiosas e nos vários passeios que fizemos, porque o tempo foi muito bem aproveitado. Eles até deviam precisar depois de uma semana ou mais de férias pelo trabalho que tiveram, porque foi extraordinário. E ontem também no testemunho do Tosé, porque acho que nós cruzamos no aeroporto, mas eu não o conhecia, ele disse, o senhor quando chegou a Pemba vinha com um sorriso rasgado e a olhar para o alto, com quem é que estava a falar? E eu disse, era com os nossos missionários, estão lá. Porque nós às vezes não imaginamos o bem que podemos contagiar a outros e o que isto pode suscitar. Eu tenho visto também entre os bispos, entre os padres, nos vários encontros em que já estive, depois de ter regressado neste mês e pouco, que é esse o motivo de conversa, porque há muitas pessoas que têm esta vontade e gostariam, depois às vezes eu não tenho a oportunidade, eu não tenho a coragem, mas podem participar de muitos outros modos e sobretudo de tomar mais consciência da sua vocação missionária, dentro da própria vocação que já têm, da sua responsabilidade. E isso é muito bonito. Eu também a própria experiência da providência, eu acho que os gastos todos que tivemos com esta viagem, todos eles foram já oferecidos e ultrapassados. Eu já tenho aqui alguns donativos que ficam
para uma próxima oportunidade. Estamos ou para os jovens que vêm à JMJ ou para outros projetos, porque eu tive um gesto ainda há poucos dias de um padre que fez um donativo à Diocese por causa da minha ida à Ocua, que ele ficou muito sensibilizado. E esta seria a forma dele participar na missão, porque já não tem idade, dizia ele, para fazer uma viagem dessas nem ir, mas que queria colaborar. Então entregaria à Diocese para que depois a Diocese, neste ou noutros projetos, pudesse continuar a sua missão. E isto toca profundamente, porque não é com esse o intuito, evidentemente, mas só vem confirmar que as boas práticas ou o bem contagia sempre, e sermos estes semeadores desta vida boa do Evangelho e que pode ser realizada no lugar onde estamos, claro, mas também alargar o horizonte na missão. E eu de Moçambique tinha pouca experiência, só tinha estado lá uma vez em 2010, mas apenas em Maputo, em maior experiência de Angola, mas esta experiência com a realidade de Cabo Delgado ou Cabo Desligado, como diz aí o povo, não é? De facto é um outro país, aquilo é uma outra realidade, as pessoas nem sequer se dão bem conta disso. Com algumas autoridades, ainda há pouco tempo também, algumas autoridades com quem estive reunido e quiseram que eu contasse um pouco a experiência. As pessoas não fazem ideia mesmo daquilo que é a nossa presença e ação na paróquia de Ocua e o bem que se consegue fazer com tão pouco, mas que a presença e o trabalho da missão dos que estão lá, dos que já estiveram, esperamos que dos que hão de ir, mas sobretudo dos dois que agora estão, que é uma presença também contagiante, da forma como chega aqui a mensagem passa, e na revisão do protocolo que iremos fazer em breve, consolidar as boas práticas ou então abrir a outras possibilidades que estejam ao nosso alcance. Evidente que não conseguiremos nem realizar muitos dos nossos sonhos, mas continuar a sonhar é a forma de evangelizar. Não é? Qual é a fotografia que lhe ficou na retina e que melhor reflete, ou seja, qual é a fotografia que melhor reflete o impacto da visita ao Ocua? Eu acho que a Fátima, quando escreveu para o jornal O Conquistador, conseguiu. As mulheres têm sempre uma capacidade maior do que nós. Eu acho que a fotografia que está na minha mente é o encontro com aquela senhora muçulmana naquele campo de reassentamento, porque ela veio dizer: eu não peço nem sementes, nem sabão, nem vestidos, nem nada, só peço que reze pela paz, a paz no coração. É isso que lhe venho pedir, porque sei que é um homem de oração e pode, junto de Deus, interceder. Isso, de facto, ficou muito marcado. E há outros momentos que, de facto, marcam. O momento também é que me deram a bengala, que ela chegou aqui, penso que não sei se já está montada, se está lá na exposição, mas já me serviu em dois momentos, que foi a tomada de posse de duas misericórdias, uma em Barcelos e outra em Ribadave, porque eles usam aquelas varas, a mesa administrativa. E eu disse-lhe: se calhar nunca perceberam tão bem o sentido da vara como eu percebi em Pemba, lá num bairro do Chibabara, não sei o quê, quando me ofereceram uma bengala que é o símbolo do serviço, não é do poder, mas da autoridade que está no servir e no cuidar. E depois até fizeram questão que ela viesse e tivemos que acerrar para poder cá chegar. Mas chegou direitinho, não é? E também as mangas também devem ter sido saboreadas por aqueles a quem foi possível chegar.
aquela celebração final também da representação das várias comunidades no último domingo em que celebramos festivamente aquelas capulanas todas coloridas, uma celebração que acho que só durou 2 horas e meia, mas eu acho que só falei para aí 10 minutos, o máximo 15 minutos com a tradução, mas como tínhamos a garantia que não era traição, era mesmo tradução, tínhamos lá o padre António Champoco, que garantia a qualidade da tradução. São momentos muito fortes, muito marcantes. Todo o tempo, acho que foi mesmo as peripécias no aeroporto e outras que fomos tendo, fazem parte da missão. O encontro também com alguns bispos, até as nossas visitas, como dizia eu, com outras comunidades, a hospitalidade e o acolhimento, e fez com que também algumas pessoas que não me conhecem já me tenham escrito ou tenham mandado mensagens pelo WhatsApp, mesmo missionários aí que estão em Moçambique, que são cá de Portugal, sentiram isso, porque depois as redes sociais fazem chegar isso mais longe, não é? E aqui publicaram no Facebook tantas fotografias, sobretudo aquela fotografia com a Margarida, para o comum das pessoas, é aquela que mais impacto causou. E depois, quando eu conto a história, como chegamos àquela seriedade da fotografia dela, ainda passou primeiro pelo colo do Padre Faria e depois de todo um processo sinodal para poder aceitar o meu colo. Aquilo é obra, mas é um processo de grande paciência missionária também. É difícil de explicar, não é? E até um momento de contemplação lá no alto da Casa Episcopal de Pemba, voltado para a Bahia, que é de uma beleza, e eu a melhor expressão que tenho encontrado para definir, quando me perguntam se pudesse dizer uma frase ou numa expressão o que sentiu, sobretudo em Ocoa, o que é que dizia? Eu peço emprestado a uma escritora moçambicana, a Paulina Xiziane, que um livro que me ofereceram no Natal, que ela, num dos contos, chama O Paraíso da Miséria. E em Ocoa nós experimentamos isso, o paraíso da miséria, porque é o encanto, a natureza, da sua beleza, a riqueza das frutas, o sorriso das crianças, mas depois este choque com a miséria, por falta de vontade política. Então concebe-se que a eletricidade chega ali a um poste antes da terra e depois as casas não tenham luz, e tantas outras coisas. E depois nós vamos para as outras regiões e logo ali a seguir a Diocese de Nacala e até a estrada já é outra, é outro país, não é? Isso é de facto um grande choque de ver que as pessoas poderiam viver muito melhor, se bem que não têm comparação, mas depois há também quase o lado perverso. Não têm estas condições de vida, mas sabem que noutros sítios existe, porque têm acesso ao telemóvel, à internet, outras, que isso ainda deve trazer maior revolta, sobretudo nos jovens, mas que o nosso trabalho e essa presença aí é muito, muito importante, e oxalá que nós também consigamos contagiar mais pessoas e fazer com que seja cada vez mais assumido como um projeto de todos aqui da Arquidiocese, porque, como há bocadinho dizia, tenho-me dado conta que há muitos projetos missionários de várias paróquias e de vários padres, mas coisas isoladas e certamente muito boas, muito santas, mas que nós devemos convergir e até alargar, até podemos ir além de Ocoa, podemos também estabelecer a relação com Santiago de Cabo Verde, porque também estamos para estabelecer essa ligação, mesmo para a formação dos seminaristas, provavelmente já no próximo ano, com outras realidades do mundo. Nada nos impede isso, mas
fosse como um todo, uma vez que temos também já estas boas condições no que se refere ao centro missionário, e que poderíamos consolidar ainda mais e até ir encontrando outros recursos, seja de pessoas, seja de bens, para estar ao serviço da missão e permitir-nos alargar os horizontes. Aqui com os jovens temos também dito isso, e amanhã também, se vier a propósito, voltarei outra vez a falar, porque em muitos pode suscitar-se esta abertura e esta vontade de criar pontes e alargar horizontes e dando nós algumas condições que permitissem essa tal escolha por algum tempo, e desde que aí haja a tal estabilidade, como tínhamos falado, na congregação feminina, mas enquanto ela não estiver, os que agora estão, se derem essa estabilidade e se houver essa vontade de levar por diante aquilo que já conversamos no encontro com o Dom António Juliasse, acho que sim, porque isto nasce de uma vocação, de uma missão, e os padres têm dito naturalmente que também o padre Faria já muito tinha essa vocação e essa intenção, e acho que é a pessoa certa no lugar certo, e que pode também cativar outros, não impede que outros vão, e dos outros que já estiveram, e é graças aos que iniciaram, sobretudo, que isto hoje existe, não é? E não sabemos como poderá consolidar-se na presença do Ministério Ordenado, dos Ministérios Laicais, dos leigos ou das leigas, daquilo que é a nossa possibilidade, mas que sonharmos juntos é esta forma, como dizia há bocado, também da evangelização, partindo do que já foi construído, do que existe neste momento e daquilo que é possível, se as tréguas continuarem e se o ambiente de paz se consolidar também nessa região, e nós também iremos acompanhando e vigiando, mas até agora, dentro daquilo que nós conversamos lá em Pemba no penúltimo dia em que estivemos, eu creio que mais passos se poderão dar também da parte de Pemba, porque tem que haver essa reciprocidade na medida do que é possível, e alguma já era para ser dada este ano, mas não foi possível, mas vejo essa grande vontade e abertura de Dom Juliasse, como dos dois padres que nos acompanharam, não é? Do Vigário-Geral e do Vigário da Pastoral. Pois não sei se no concreto isso se vai sendo também assumido, mas passado um mês, agora acho que era o tempo de fazermos o balanço, de perspectivarmos o futuro, e a partir desse encontro com o Dom António Juliasse, esperamos que seja em breve, para irmos concretizando mais algumas coisas, pudermos e soubermos. Tem aqui uma outra questão que é o que espera dos seminaristas de Pemba que estão em Braga. Ainda por cima, agora acho que temos cá 2 entre nós na sala, portanto... Assim, ela! Pode... Eu espero que sejam boas pessoas. Espero que sejam bons padres na Diocese de Pemba, que é essa enorme esperança que o Dom António Juliasse tem, o presbitério também tem, e se puderem vir outros 3, que o vosso bom testemunho, o vosso bom exemplo, possa contagiar outros. Mas daquilo que eu vou conhecendo e dos ecos que me chegam, os seminaristas que estão cá, os 4 nossos amigos, são uma boa presença e dignificam muito a sua Diocese de Pemba, e estes 2 que agora têm a possibilidade de ir nestas férias de verão, que possam também consolidar a firmeza da fé e da experiência aqui vivida junto dos seus, junto da realidade eclesial que vão servir, e que a partir deles, depois lá no terreno, como ministros ordenados, poderá ser mais fácil a colaboração recíproca a todos os níveis da ação pastoral e missionária.
Nós contamos muito com cada um dos 4 que cá estão e de outros que então eventualmente poderão fazer parte também da nossa família alargada nestes caminhos da missão. Não sei se o Jaimito e o Iessé têm alguma coisa a dizer. Acho que sim, devem ter. Se calhar só eu fazia uma pergunta, espero que me estejam a ouvir. Estamos a ouvir. Sim. Boa noite já agora. Boa noite. A todos. No outro dia, quando o Sr. Arcebispo esteve cá, disse que estavam a pensar em fazer uma experiência nova, não é? De enviar, por exemplo, os diáconos, irão fazer experiência pastoral lá em Moçambique. Como é que estão a pensar fazer? Ainda não concretizamos, porque será a partir do encontro com o Dom António Juliace, para vermos algumas coisas em concreto. Mas aquilo que de imediato veio ao pensamento é, primeiro, tem que ser a vontade dos próprios, daqueles que foram ordenados agora em abril, já, de ver se há disponibilidade da parte deles, esse é o repto que lhes vou fazer no encontro que terei com eles em breve, se estão dispostos a fazer essa experiência, ou de um mês, ou de meio ano. Inicialmente eu comecei com a proposta de meio ano, porque sei que é muito difícil, quem está também neste caminho em ordem ao presbiterado, e dadas as condições reais da nossa missão, poderá ser muito tempo, mas também pode ser um mês ou 2. É certo que depois podem dizer, mas depois isso compensa em relação aos encargos? Eu acho que sim, que vale a pena. Se houver essa vontade, não obrigaremos ninguém, até para não ficarmos com o ónus da responsabilidade de qualquer coisa que aconteça. Quem for tem que ser de uma atitude livre, responsável, muito pessoal, mas com a nossa total proximidade. E o mesmo com padres, tanto de lá como de cá. Eu sei que há um padre da Diocese que quer ir já a seguir à Páscoa, não sei se mantém a sua disponibilidade. E da parte de lá também, durante o tempo de férias, que pudessem passar aqui um mês ou 2, na permuta com as paróquias, porque já era para ter vindo um padre de Pemba estudar para cá este ano e colaborar aqui numa paróquia, mas ainda não foi possível. Mas logo que seja possível, sim, e depois também não está excluído até à partida que os seminaristas que cá estiveram, depois de voltar para lá 2 ou 3 anos, que possam regressar aqui como padres, ou para uma pós-graduação, ou para uma experiência pastoral. Isso também não ficou excluído na conversa do António Juliace, porque depois de tantos anos aqui, poderá ser bom se entendermos que sim, mas não é que tenha que ser. São tudo possibilidades que estão em aberto, assim como aquela congregação diocesana lá de Pemba, não me recordo o nome. Imaculado Coração de Maria. Exatamente, que poderiam vir 2 irmãs fazer aqui formação na área da psicologia, porque há um gabinete diocesano nessa área, e já existe essa disponibilidade para poderem vir. Depois a colaboração que se entender possível e realista, no respeito pela identidade de cada um, e sem qualquer tipo de... Isso ficou sempre muito claro, aliás até foi a iniciativa de Dom Juliá, sem qualquer tipo de paternalismos, mas sempre na fraternidade, na partilha desta proximidade, e que é o dinamismo do dar e receber, e todos nós recebemos muito quando nos damos e quando damos tudo, e de facto fazer a experiência aí, como eu tive esta graça, eu sinto hoje que recebi muito mais do que aquilo que pude dar nesses dias, até indo carregado à exaustão, até levava quilos a mais nas malas, para além daquilo que eram
as coisas materiais, mas eu vi muito mais fortalecido na própria vocação e na própria missão como bispo. Isso não tenho a menor dúvida. Eu dou profundas graças a Deus por esta oportunidade que pude experimentar lá na Diocese de Pemba. Obrigado. Obrigado eu. Eu nem sabia que vocês também estavam aí desse lado. Muito bem. Melhor reflete o impacto da visita ao CUA? Eu acho que o que mais irá refletir será o futuro que juntos conseguiremos também construir na relação com a CUA e com a Diocese de Pemba, porque a presença de Braga já vai para lá de Ocua em muitos projetos e nesse alargamento da catolicidade da nossa própria missão. E se pudermos concretizar alguns dos projetos e sonhos que também já partilhamos, desde a reconstrução da casa para a comunidade feminina, das religiosas que forem para lá, da construção da escolinha, mas isso acho que no conjunto da missão até pode ser o menos, porque basta que se congreguem as vontades, os donativos, para que isso possa acontecer. Mas mais do que isso é este espírito contagiante dos que estiveram e dos que estão envolvidos na missão. Há pouco falou do facto desta igreja ministerial de Moçambique, não é? De, no fundo, ser um pouco apresentada agora como exemplo, e a outra questão era que outras aprendizagens é que poderíamos fazer com esta igreja jovem e dinâmica de Moçambique? O maior desafio é viver do essencial, viver do Evangelho, viver de Jesus Cristo, o levar Jesus a todos e trazer todos a Jesus. É este o fim que nos propomos também aqui no acompanhamento com os jovens nesta peregrinação, e que aí se sente de uma maneira especial e aquilo, quando o outro dia, creio que foi a Fátima que também me dizia, em relação à Asménia, que é a filha do chefe lá de Ocua, que ele é muçulmano, mas quer que os filhos sejam católicos, porque o padre na igreja, e quando ele é convidado para os atos oficiais como representante da autoridade local, explica o que é Deus e quer que os filhos saibam a que Deus é que rezam, já que ele não sabe bem a que Deus é que reza quando vai à mesquita, mas que nós aqui na igreja sabemos apresentar o rosto de Deus e explicar o sentido da nossa oração, e depois a parte social. E o que aprendi também é nesse são convívio interreligioso, e mesmo o nosso trabalho aí, que é igual para todos e a ajuda chega a todos, até na distribuição das sementes e tudo o resto, e foram até os muçulmanos que me pediram para eu benzer as sementes que iam cultivar. Temos muito a aprender, não para fazer comparações, mas estar aí, e para mim foi também muito significativo a vida comunitária que nós fizemos, os 5, porque éramos 5, quase parece aqueles livros que existiam quando era miúdo, os 5 nas aventuras. Mas a experiência até da vida da liturgia das horas, da Eucaristia, de uma vida espiritual, do convívio, da relação, de preparar as refeições. Claro que eu não, para isso não posso contribuir, quando muito é só para pôr a mesa ou tirar, mas quem preparava tão boas refeições e tão bons momentos que tivemos de encontro, de convívio, e tudo isso faz parte da missão. As pessoas que tivemos a alegria de conhecer, algumas também aqui de Portugal, mas a maioria
de Pemba e relacionados com a missão, são experiências muito ricas e algumas com tanta criatividade, que das dificuldades fazem tantas e belas oportunidades, tantas irmãs, irmãos, tantos padres, missionários que reinventam a missão e que se doam totalmente, mas é sobretudo o viver do essencial, e que é possível viver. Às vezes sentimos alguma saudade disto, daquilo, passado algum tempo aí, mas o tempo depois também ajuda, porque esse encanto, embora seja o tal paraíso da miséria, mas a parte do paraíso até nos faz ultrapassar isso mesmo, porque nos custa, até nos próprios sentimentos humanos de cada um de nós, mas que o ser contributo e colaborador da alegria, da fraternidade, é um desafio extraordinário. E de vez em quando também me vem à mente as estradas em que andamos, as peripécias por que passamos, em alguns momentos até assim de pausa, ou até em algumas celebrações, vem assim como que algumas passagens desse tempo que foi muito belo. Queria só fazer uma questão agora. Sim. São José, depois dessa experiência que o senhor fez, né, e também como mentor, né, não sei se mentor, mas quem dinamiza ou possibilita, né, o Centro Missionário Arquidiocesano, né, que tem esse papel de poder preparar, de intermediar essa possibilidade de que as pessoas saiam de Braga, saiam da Arquidiocese para ir em Pemba. Dentro do processo formativo de preparação dessas pessoas que vão para a missão em Ocoa, o que o senhor acha que deveria ser tratado com mais delicadeza, ou, enfim, que tivesse mais ênfase, para que não houvesse expectativas frustradas, porque da mesma forma que as pessoas vão e fazem experiências boas, isso encanta quem aqui está, mas também as experiências não muito boas que podem talvez prejudicar a motivação daqueles que querem fazer esse passo, né, de estarem lá, de colaborarem com a missão. Então, na visão do Senhor, estando lá, é claro, foi muito pouco talvez, mas o que o senhor entenderia que seria importante ressaltar na formação desses que vão para a missão em Ocoa? Eu acho que o Padre Manuel Faria e a Fátima podem responder melhor do que eu, estão lá em loco, e nós até tivemos a oportunidade de falar um pouco também sobre isso. Mas eu acho que, por melhor que seja a formação e a preparação, o imprevisível e o imprevisto é sempre superior a ir com essa capacidade de estar preparado para o imprevisto, estar preparado para o fracasso, ir preparado para tudo, não é? Porque quem dá tudo ou faz essa experiência do tudo não pode ir buscar a recompensa, nem ir buscar à missão alguma recompensa de felicidade. Eu vou lá para ver se sou feliz, ou se fico feliz, ou se não. Não, a felicidade está em dar felicidade, em dar alegria e reinventá-la todos os dias com as pessoas com quem estamos e com as circunstâncias em que vivemos. E algumas destes dias foram muito limitadoras no dia em que estive, se calhar por excesso de zelo, mas por muita prudência do bispo, e eu sou obediente, obedecemos a maior parte das coisas que ele nos pediu para fazer, como a partir das 5 horas estávamos em casa, não viajávamos de noite, não fomos para aqueles sítios da ponta lá da nossa paróquia, que eram mais problemáticos. Ele queria que fôssemos com uma coluna militar, mas um bispo não vai com uma coluna militar, ou vai em paz ou então não vai, a não ser que fosse para salvar alguém. Mas
A preparação é decisiva, é fundamental a todos os níveis, humana, pastoral, espiritual, de saúde, de todas as probabilidades e, sobretudo, a partir da experiência de quem já lá esteve. E penso que isso tudo é tido em conta, mas se calhar de quem lá está também ser ouvido durante essa formação, porque depois as coisas também vão mudando. Entretanto, a Diocese também mudou, o Bispo mudou, vários gostos, vários dinamismos da Diocese de Pemba estão a mudar. Quem esteve lá há alguns anos atrás, se calhar já não tem bem a noção da realidade de agora, me imagino eu, porque eu vi muitas mudanças que me disseram que foi desde a entrada do António Juliace, tanto materiais como pastorais e certamente também de ordem espiritual. E que nós não podemos depois ter essa ideia fixa da missão, mas de estar na atitude da mudança, da conversão pessoal, pastoral, missionária, mas que quem hesitar ou quem tiver algumas dúvidas é melhor que espere algum tempo antes de ir, porque senão depois pode acontecer essa desilusão. Quem estiver disposto a isso, vai, ou sim ou não. Eu acho que uma experiência de missão como esta, e sobretudo quem anda à procura e quem anda em discernimento, isso como é que é dizer, é remédio, ou para o sim ou para o não. O NIM é que não deve existir, certamente, porque a experiência é de tal maneira forte que ou consolida e faz aprofundar, ou então põe-nos mais distantes dessa centralidade de Cristo e dos outros, e numa realidade, porque a realidade de Cabo Verde e daquilo que eu conheço dos países de língua portuguesa é bem diferente de todos os outros. A ponta é quase como em Timor. Eu tive 3 semanas em Timor, e a cultura, a gastronomia e uma série de coisas é bem diferente da nossa realidade aqui. Não, essa formação, ou na formação também precisa de ser acentuado, que não vá à espera de encontrar muitas semelhanças, que vá mais preparado para as diferenças, mas consegui-las integrar e depois sem fazer esse tipo de comparações, porque nós estamos ao serviço uns dos outros, ao serviço da missão, mas ali naquele lugar e com aquelas características, e depois no alinhamento da Diocese. A paróquia, na nossa paróquia não pode ser uma ilha no conjunto da pastoral diocesana e da pastoral com as linhas da Conferência Episcopal de Moçambique, e tudo isto tem que estar muito presente, para além das competências depois de cada um e do trabalho que possa realizar ali no cotidiano, e que exige uma boa disciplina, uma boa programação, porque senão também poderá cansar aquela rotina. Eu, como só tive aquele, no todo são 10 dias, não cansou em nada, porque cada dia era novo ali, repetições. Mas imagino que depois, estando ali, sobretudo nos momentos mais difíceis, como nós fizemos a experiência do confinamento, em alguns momentos sentimos o confinamento ali, àquele recinto da comunidade dos que ali estão, porque não se tem esse ardor missionário que nos leva a estar sempre nesta atitude de ir ao encontro de Cristo e dos outros, alimentado na oração e nos sacramentos, e depois na relação, ou então, sim, sentiremos muito cansaço e algum desalento e desilusão. Mas tal como as coisas estão e com o dinamismo da missão, isso certamente não acontecerá. Se for um grupo mais alargado, poderá porventura sentir-se muito dessa reação e desse desalento.
mas o ambiente é feito pelas pessoas que nele se encontram com as dificuldades próprias inerentes, mas as condições da nossa missão podem ser, claro que sempre melhoradas e terão que ser, mas são condições de se poder viver condignamente, estando sempre atento a alguns reparos de reconstrução da física da própria casa, da própria lugar da missão, e que leva muito tempo. E depois é preciso ir também com muita paciência, porque ali é um lugar onde se exercita muito o martírio da paciência, é o testemunho da paciência, para resolver muitos problemas e muitas burocracias e tantas coisas. Quem lá está pode testemunhar melhor, não é? Obrigado. Obrigado, José. E uma outra questão que é qual foi o primeiro impacto da chegada ao COA? É difícil descrever, mas foi extraordinário no sentido que era algo esperado, ansiado, e de ouvir contar é bem diferente do que viver lá. E eu acho que viver lá é muito melhor do que aquilo que me contaram sobre a missão. E a experiência que fiz, e que é uma honra que a Arquidiocese de Braga possa fazê-la e continuar a fazer, é do sentido da fidelidade à missão. Por isso, não me tenho cansado de dar graças por todo o caminho já realizado e desta memória agradecida do muito que já ali foi feito e até investido, e depois até de dizer às pessoas, algumas que me perguntam, dizer, olha, que o dinheiro que foi enviado para o COA foi muito bem emprego e está a ser muito bem partilhado, porque algumas pessoas ainda têm algumas dúvidas sobre isso, e o facto de nós reforçarmos este ano que o contributo penitencial continua a ter essa finalidade é para poder explicar agora numa mensagem de gravada, que em breve iremos fazer, mas o impacto é extraordinário. Aquela fotografia que é recorrente, a nossa marca da missão do COA, fez-me ainda mais próxima, porque eu pensei que aquilo era um cruzamento para muitos quilómetros, mas afinal um cruzamento para uns metros, porque a casa está mesmo ali, à beira da estrada. Isso também dá alguma segurança e conforto para quem tiver alguma dúvida de dizer, se acontecer alguma coisa, o que é que fazemos? Não, acontece o que acontece em qualquer lugar, mesmo aqui, que nos pode acontecer, mas as condições físicas e do próprio território são também desafiantes. E para mim, com a experiência de vários lugares de missão, nomeadamente em Angola, senti que mesmo com esse impacto da miséria, da pobreza, se pode fazer muito. E quando as pessoas também nos pediram aquelas reais inquietações e dificuldades, como por exemplo a promoção da mulher, a educação, a higiene, a saúde, o desenvolvimento integral e a formação inicial e permanente para a adultez da fé, isso são desafios que nos ocupam todos os dias, e alguns fazem milagres, como aquele enfermeiro que está ali no atendimento daquele cubículo da parte ali no nosso quintal, não é? Desarma qualquer um e dizer que é possível ir em socorro das dificuldades ou do aleitamento que faziam lá nas quintas-feiras de manhã, creio que ou no outro dia, mas de ver que é possível contribuir para a educação, para a gestão da vida familiar, para a relação, para uma maior fraternidade, e continuar a semear. Eu, na altura em que estive, era o tempo que se iniciavam as sementeiras. Não sei se já estão as sementeiras todas feitas,
Oxalá que a sementeira que também se faz todos os dias aí possa trazer bons frutos. Depois também é bonito verificar as vocações que vão acontecendo ali. Houve um padre passionista, o Padre Fonseca, que foi ordenado e é da nossa paróquia. Estão duas jovens, creio eu, em discernimento vocacional. Está um seminarista também. Tudo isso são sinais muito positivos. Os matrimónios que vão acontecendo, os crismas. O ano passado acho que foram crismados mais de 900 aí da nossa paróquia, segundo dizia o Dom António Juliasse. Tudo isto são sinais muito belos, de muita esperança. E tendo consciência de que o protagonista da missão é o Espírito Santo, não somos nós. E isso é um desafio também, há um bocadinho quando perguntavam, mesmo no meio daquela complexidade e miséria, acreditar que o mesmo Espírito Santo que me habita cada um daqueles que lá está e que aí estão. E nós só temos de acompanhar e de viver a nossa missão, poder contagiar outros, mas sobretudo receber também desse mesmo Espírito, porque ele age onde, quando e como quer, e aprendemos muito. E também a ter muito juizinho, como nos diz o Janeiro, quando nos encontra, não é? Agora já dizia sempre juizinho, juizinho. Também é preciso ter muito juizinho na missão. Então, o janeiro já também marcou o seu Dom José, não é? Também, até recebeu uma t-shirt para participar na missa, esteve ali com a Fátima, bem comportada durante toda a celebração. Aqui mais duas questões. Uma delas é, se estivesse em viagem para o CUA, onde gostaria de voltar primeiro? Se voltasse ao CUA, onde é que gostaria de ir primeiro? Um sítio que não deixaria de ir. É difícil porque eu não conheço muito bem Moçambique, mas não sei dizer. Sei que numa próxima vez ou vou diretamente a Pemba ou então fico algum tempo em Maputo antes de apanhar o avião para Pemba, que a experiência que tive no aeroporto em Maputo não foi nada feliz. Toda aquela seguida. Agora, de lá, não sei, eu irei para onde me conduzirem, porque não serei autónomo, nem na condução, nem na ida. Algum sítio que o tenha marcado mais, em Ocua, dos sítios onde esteve? Já falou do reassentamento de Nacivar. A visita àquelas famílias que fizeram também foi marcante no domingo à tarde. De uma próxima vez gostaria de conhecer mais em concreto algumas famílias, conviver mais com as pessoas, porque havia também muitas limitações, como disse, e nós estávamos com muitas recomendações, foi o possível. Mas também não se podia realizar tudo uma só vez, que é para criar também este ânimo de voltar e depois, se puder, contagiar também aqui os bispos auxiliares, na próxima vez que vá um bispo auxiliar, para termos aqui uma presença mais ou menos regular, não sei se todos os anos, 2 em 2 anos, seria bom que isto não fosse uma coisa esporádica nem pontual, mas que pudéssemos dar outra continuidade. E na relação com os bispos mais próximos, o de Nacala e o de Guru é o Dom Inácio, isso ficou mais próximo e com outros também se pode contagiar. A ilha de Moçambique não fica a caminho de Ocua, mas foi um belo lugar onde nós estivemos, onde passou o São Francisco Xavier, onde teve o nosso Camões. Há muito ainda para descobrir e para encontrar. Quantas expressões aprendeu na língua macua? Pois olha, tenho que reconhecer que sou muito ignorante ainda na língua macua. Só consegui dizer o salama nos encontros iniciais. De resto não houve essa possibilidade, exige algum tempo.
e também há alguma apetência para as línguas que não é o meu forte. Esta pergunta é uma pergunta malandra do seminarista IESE, e portanto eu acho que como paga, o Sr. Dom José vai ter que lhe pedir aulas de macua. Então vamos marcar. É da próxima vez, porque acho que o Padre Manuel Faria já celebra em Macua. Eu não me atrevo a tal, mesmo lendo, faria assim uma má figura. Mas se eles estão dispostos a ensinar-me, eu com todo o gosto irei fazer esse esforço por aprender, porque nem a minha língua de nascimento consigo atinar muito, que quando nasci em Angola, na zona onde estava era o Quimbundo. Eu sei ler, até existe o Missal e a Bíblia, mas não me atrevo. Mas depois de passar algum tempo e da próxima vez poderei experimentar algumas, mesmo que as pessoas de lá se riam e gozem. Mas manifestar essa proximidade já é muito bom. E desta vez, como nós tínhamos um tradutor e alguém que entendia, nem sequer fizemos muito esforço, não é? Estava o Padre António Capuchinho connosco. Pronto, então fica o desafio para o IESE de ensinar macua. Esperamos que sim, esperamos que sim. O macua, como é que é? Macua, introdução à língua macua e depois pelo menos para uma ou duas expressões. E ele pode fazer a tradução do novo Missal Romano, por exemplo. Podiam treinar isso. E do ordinário da missa, que é mais fácil até, pode ser um bom trabalho aqui a fazermos conjuntamente. Eu não queria falar aqui, mas já estávamos a pensar, andamos a pensar muito nisso. Pelo menos os lecionários. Muito bem. Mas até agora não temos ainda não falamos com o Padre Jorge, com os mais velhos, digamos, os superiores. Por isso ainda está em processo. Então, coragem e confiança. Muito bem. Excelente ideia. Pedia à Fátima e ao Padre Faria que Bem, claro que sim. que nos dessem aqui as palavrinhas finais. Lá já é adiantada a hora, não é? Pois são 2 horas. Ui, é verdade. Isso já é depois da meia-noite. Amanhã podem se levantar mais tarde, não sei qual é o programa. Mas... Depende de quem bater à porta mais cedo. Ah! Às 5 da manhã já poderá haver atividade. É? Então amanhã qual é o programa? Amanhã? Sim, o programa começa pelas 7, com as laudes e com as vésperas, e com as laudes e com a Eucaristia, não é? Laudes e Eucaristia. Bem, sim. Depois vemos com os trabalhos que fazemos agora com as escolas, neste momento, ainda com as machambas, as sementeiras que falou. Na área da saúde é sempre, todos os dias, estão bem com aquele aleitamento e aquela atenção que é necessária. Mas dar os parabéns ao Dom José, Dom Juliás, nosso bispo. Ainda não chegou, Dom Juliás ainda não chegou, deve chegar na próxima semana. Afinal. Teremos uma Assembleia de Pastoral para iniciar o ano aqui, nós estamos a iniciar o ano pastoral só nesta altura, a escola também, começa agora esta semana, a escola para as crianças, e tudo vai começar de novo. E, portanto, como o bispo também é novo, vamos ainda ver o método de trabalhar, devido às inseguranças, algumas dificuldades da própria realidade, não é? Sim. Será a forma mais concreta de trabalharmos ainda, vamos começar a tratar disso. O Frei António não está connosco, porque o Frei António tem muitos trabalhos também da congregação dos Capuchinhos, neste momento está em Quelimane. Mas próxima semana regressa e estará connosco, vai nos acompanhar a Pemba para essa Assembleia do Pastoral. Dar ao Dom José os parabéns porque de facto falou muito bem da realidade que encontrou. Foi tocando em quase todos os pontos por onde foi falando e íamos reconhecendo a realidade e o espaço e os caminhos que fomos fazendo para conhecer. Quando falava de uma realidade a conhecer, eu penso que ficou um desafio, não recordámos, mas que estava bem presente, que era chegarmos àquela parte mais longe, que é uma região nova da paróquia, que é na Amugelia.
Exatamente, sim, pois. que estamos neste momento já a construir, portanto, um pavilhão para acompanhar mais próximo ótimo. aquela região. O furo está para se fazer nestes dias. O senhor disse que já foi para lá para fazer o furo de água, para termos água também naquela parte da missão. Bom. Portanto, lembrei-me agora dessa realidade. O campo que fomos visitar, que falaram naquela questão da oração, não Sim. foi o de Nacivar, aí foi onde vendemos as sementes. O Diocu, o campo do posto Diocu é que falou dessa realidade. Exatamente, pois. Foi. Aí tem muitos muçulmanos e falaram muito bem. E o relacionamento é muito bom, é muito próximo entre nós. E, portanto, a oração, vindo de um lado ou de outro, ela é bem-vinda. Pois. Quer dizer que até dizem, usam a expressão que Deus tem duas mãos, uma mão cristã e outra mão muçulmana. Portanto, Deus tem duas mãos. Portanto, pode usar as duas. Boa. Portanto, dar parabéns pela iniciativa e estes missionários que estão aí também a acompanhar-nos e que vão conhecendo a realidade, nos vão incentivando e vão ajudando também a Diocese a fazer missão. E eu aqui só salientava isto, eu estou a reconhecer esta realidade missionária das congregações religiosas aqui em Pemba, na Diocese. Temos muitas congregações e a nossa missão e a nossa vida diária, o nosso sentirmos-nos bem aqui, fazer a pastoral, sentir-nos na fraternidade, na proximidade. Se queremos tomar um café, se queremos encontrar alguém, é de facto numa congregação religiosa, vamos passando e vamos nos encontrando e vamos partilhando o nosso trabalho missionário. Os missionários têm um papel essencial aqui nesta realidade. E aí em Braga também poderão fazer muito mais por esta realidade da igreja, de uma igreja em saída, uma igreja missionária, desafiando estes sacerdotes, estes leigos da pastoral, estes missionários que somos nós aí em Braga também, a terem a ousadia missionária que existe aqui nesta igreja ministerial e que já existe de alguns leigos aí na Diocese que estão aqui connosco, né, que já vão partilhando a realidade também aqui em Pemba. Temos leigos fantásticos e eles poderão desafiar outros também, passar-lhes essa missão de desafiar outros leigos que vêm aí tão bons e que poderão fazer missões também para partilhar esta experiência que enriquece a nossa Diocese. Não sei se há. Ótimo, é cumprimentá-los. Sim, boa noite. Boa noite. Um pouquinho adoentada, por isso mais... Então... Estou a experimentar aquilo que eles experimentam sempre, que é as malárias. Mas não podia deixar de estar aqui, apesar da hora, que é 00:30. Pois é. De estarmos juntos e também ouvir um bocadinho, agora, depois deste passar do tempo, não é? Que o Dom José esteve cá connosco. Que para nós foi uma bênção, foi uma alegria. O Padre Faria agora dizia isso, não é? Que se nós quisermos um café, temos que ir a uma missão. E a nossa missão mais perto aqui, dentro da Diocese, fica a 1 hora de caminho. Por isso é sempre bom quando alguém vem e fica, não é? Vem muita gente cá nos saudar. Eles têm este hábito de dizer vim saudar ou ligam-nos para saudar. Foi bom o Dom José vir saudar e ficar durante estes 10 dias. Eu tive a oportunidade de lhe dizer aquilo que às vezes a nossa realidade não são aqueles 10 dias que passou connosco. Nós tínhamos essa preocupação de lhe tentar mostrar tudo em 10 dias. O que fizemos aqui durante um ano. Claro que todos os meses são diferentes. O Padre Faria falava disso, não é? E o Dom José falou do tempo das sementeiras. É isso mesmo, já está a passar esse tempo e conseguimos ajudar 106 famílias aqui com sementes na paróquia. Estamos agora na outra fase, que amanhã começam as aulas, e então estamos com o projeto de ajudar com uniformes, propinas e material escolar, cerca de 70 meninas aqui da paróquia, de toda a paróquia, que vêm de Nau, saíram às 4 da manhã para vir buscar uns cadernos à missão. Todos os dias são diferentes.
mas todos os dias são dias de graça, de aprendizagem, de crescimento. Por isso foi tê-lo connosco, e é bom sentir esse ardor missionário que também levou daqui para falar dele agora com outra realidade, com outra experiência. Ansiámos sempre por visitas, por quem gostasse de fazer esta experiência de 1 mês, de 6 meses. Aquilo que nós podemos fazer também do lado de cá e esses missionários que estão aí, que passaram por aqui, também têm esse papel, não é? Que o Dom José está a ter agora, que é de falar da missão com experiência, não é? Com alguém que já passou por cá. Por isso, obrigada a todos eles, que também foram uma inspiração e um exemplo para mim, para eu estar cá hoje. Rezar a oração que ele mesmo nos ensinou, então. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. O Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduza à vida eterna. Muito obrigado pela vossa paciência e até sempre. Aleluia, 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 aleluia.